Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Espero que você esteja muito bem, feliz com Jesus, cheio de saúde. Tirando um tempinho do seu dia para a gente fazer a leitura bíblica diária. Hoje estamos no dia 213. Vamos ler dos capítulos 41 ao 43, amém? Vamos orar e a gente já inicia então a leitura. Senhor Deus Todo-Poderoso, graças te damos pela tua bondade, pela tua infinita graça e misericórdia. Queremos, Deus, nesta hora te pedir que o Senhor esteja conosco, fala aos nossos corações e nos abençoe para que nós possamos ouvir a tua voz através dessa leitura. É o que nós pedimos e desejamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Capítulo 41, Isaías. Calem-se diante de mim, ó ilhas, que as nações renovem as suas forças, que elas se apresentem para se defender. Vamos encontrar-nos para decidir a questão. Quem despertou o que vem do Oriente e chamou em retidão ao seu serviço, entregando-lhe nações e subjugando reis diante dele? Com a espada ele os reduziu a pó, com o arco os dispersa como palha. Ele os persegue e avança com segurança, por um caminho que os seus pés jamais percorreram. Quem fez tudo isso? Quem chama as gerações à existência desde o princípio? Eu, o Senhor, que sou o primeiro, o que sou eu mesmo com os últimos. As ilhas viram isso e temem. Os confins da terra tremem. Eles se aproximam e vêm à frente. Cada um ajuda o outro e diz ao seu irmão: seja forte. O artesão encontra o ourives, e aquele que alisa com o martelo incentiva o que bate na bigorna. Ele diz acerca da soldagem: está boa, e fixa o ídolo com prego, para que não tombe. Você, porém, ó Israel, meu servo Jacó, a quem escolhi, vocês descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra. De seus recantos mais distantes eu os chamei. Eu disse: você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso, não tema, porque estou com você. Não tenha medo, pois sou seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todos os que odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Ainda que você procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não tema, eu o ajudarei. Não tenha medo, ó verme Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Veja, eu o tornarei um debulhador novo e cortante, com muitos dentes. Você debulhará os montes e os esmagará, e reduzirá as colinas a palha. Você irá peneirá-los, o vento os levará, e uma ventania os espalhará. Mas você se regozijará no Senhor, e no Santo de Israel se gloriará. O pobre e o necessitado buscam água, e não a encontram, mas suas línguas estão ressequidas de sede. Mas eu, o Senhor, lhes responderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nas colinas estéreis e as fontes dos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. Porei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Colocarei juntos no ermo o cipestre, o abeto e o pinheiro, para que o povo veja e saiba, e todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel o criou. Exponham a sua casa, diz o Senhor. Apresentem as suas provas, diz o rei de Jacó.
Tragam os seus ídolos para nos dizerem o que vai acontecer, que eles nos contem como eram as coisas anteriores, para que as consideremos e saibamos o seu resultado final, ou que nos declarem as coisas vindouras reveladas no futuro, para que saibamos que eles são deuses. Façam alguma coisa, boa ou má, para que nos rendamos cheios de temor. Mas vejam só, eles não são nada, as suas obras são totalmente nulas. Detestável é aquele que os escolhe. Despertei um homem e do norte ele vem. Desde o nascente proclamará o meu nome. Pisa em governantes como em argamassa, como o oleiro amassa o barro. Quem falou disso desde o princípio, para que o soubéssemos? Ou antecipadamente, para que pudéssemos dizer, ele estava certo? Ninguém o revelou, ninguém o fez ouvir, ninguém ouviu palavra alguma de vocês. Desde o princípio eu disse a Sião, veja estas coisas acontecendo. A Jerusalém eu dei um mensageiro de boas novas. Olho e não há ninguém entre eles, nenhum conselheiro que dê resposta quando pergunto. Veja, são todos falsos. Seus feitos são nulos, suas imagens fundidas não passam de um sopro e de uma nulidade. Capítulo 42. Eis o meu servo a quem sustento, o meu escolhido em quem tenho prazer. Porei nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça, não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça na terra. Em sua lei as ilhas porão sua esperança. É o que diz o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, chamei para a justiça. Segurarei firme a sua mão. Eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Vejam, as profecias antigas aconteceram e novas eu anuncio. Antes de surgirem, eu as declaro a vocês. Cantem ao Senhor um novo cântico. Seu louvor desde os confins da terra, vocês que navegam no mar e tudo que nele existe, vocês, ilhas e todos os seus habitantes. Que o deserto e as suas cidades ergam a sua voz. Regozijem-se e os povoados habitados por Quedar. Cante de alegria o povo de Selá. Gritem pelos altos dos montes, deem glória ao Senhor, e nas ilhas proclamem seu louvor. O Senhor sairá como um homem poderoso, como um guerreiro despertará o seu zelo. Como forte brado e o seu grito de guerra, triunfará sobre os seus inimigos. Fiquei muito tempo em silêncio e me contive calado, mas agora, como mulher, em trabalho de parto eu grito, gemo e respiro ofegante. Arrasarei os montes, as colinas e secarei toda a sua vegetação. Tornarei rios em terra seca e secarei os açudes. Conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram. Por veredas desconhecidas eu os guiarei. Transformarei as trevas em luz diante deles. E tornarei retos os lugares acidentados. Essas são as coisas que farei. Não os abandonarei, mas retrocederão em vergonha total aqueles que confiam em imagens esculpidas, que dizem aos ídolos fundidos, vocês são nossos deuses. Ouçam, surdos, olhem, cegos, e vejam. Quem é cego, senão o meu servo, e surdo, senão o mensageiro que enviei? Quem é cego como aquele que é consagrado a mim? Cego como o servo do Senhor?
Você viu muitas coisas, mas não deu nenhuma atenção. Seus ouvidos estão abertos, mas você não ouve nada. Foi do agrado do Senhor, por amor de sua retidão, tornar grande e gloriosa sua lei. Mas este é um povo saqueado e roubado. Foi apanhado em cavernas e escondido em prisões. Tornou-se presa sem ninguém para resgatá-lo. Tornou-se despojo sem que ninguém o reclamasse, dizendo: devolvam. Qual de vocês escutará isso ou prestará muita atenção no tempo vindouro? Quem entregou Jacó para tornar-se despojo, Israel aos saqueadores? Não foi o Senhor, contra quem temos pecado? Pois eles não quiseram seguir os seus caminhos, não obedeceram à sua lei, de modo que ele lançou sobre eles o seu furor. A violência da guerra ele os envolveu em chama, contudo nada aprenderam. Isso os consumiu, e ainda assim não o levaram a sério. Capítulo 43. Mas agora, diz o Senhor, aquele que criou, ó Jacó, aquele que formou, ó Israel: não tema, pois eu o resgatarei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Sebá em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista. E porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos e do Ocidente ajuntarei você. Direi ao Norte, entregue-os, e ao Sul, não os retenha. De longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Traga o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Todas as nações se reúnem e os povos se ajuntam. Qual deles predisse isso e anunciou as coisas passadas? Que eles façam entrar suas testemunhas, para provarem que estavam certos, para que outros ouçam e digam: é verdade, vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim, e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, não haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei, eu e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos eu sou, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, o que podereis desfazer? Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: por amor de vocês, mandarei inimigos contra a Babilônia, e farei todos os babilônios descerem como fugitivos nos navios em que se orgulhavam. Eu sou o Senhor, o Santo de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e os seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo. Para dar de beber a meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Contudo, você não me invocou, ó Jacó,
Embora você tenha ficado exausto por minha causa, ó Israel, não foi para você que eu trouxe ovelhas para holocaustos, nem foi a mim que você honrou com seus sacrifícios. Não o sobrecarregarei com ofertas de cereal, nem o deixarei exausto com exigências de incenso. Você não me comprou nenhuma cana aromática, nem me saciou com a gordura de seus sacrifícios, mas você me sobrecarregou com seus pecados e me deixou exaustos com as suas ofensas. Sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. Relembre o passado para mim. Vamos discutir a sua causa. Apresente o argumento para provar sua inocência. Seu primeiro pai pecou. Seus portas-vozes se rebelaram contra mim. Por isso envergonharei os líderes do templo e entregarei Jacó à destruição e Israel à zombaria. Amém. Amém. Finalizamos hoje a leitura do dia 213 e amanhã, se Deus quiser e permitir, estaremos de volta para mais uma leitura até finalizarmos a Bíblia inteira. Amém? Deus abençoe seu dia, sua tarde, sua noite e até amanhã.